Olá, queridos, mais uma vez aqui estamos louvando e bendizendo o nome do Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. A você que faz parte do nosso canal Palavra que Salva, Deus te abençoe, né? Neste dia, nesta terça-feira abençoada no Senhor, que o Senhor nos dá na sua presença, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, esteja debaixo da mão poderosa do nosso Deus. E você, querido, que está nos assistindo pela primeira vez, está nos dando a honra, nos dando a oportunidade de entrar aí no seu lar, ou então no seu veículo, não sei como é que você está assistindo agora. Mais uma coisa eu quero te dizer, muito obrigado por você estar assistindo o vídeo. Se você quiser fazer parte do canal, é bem simples, você vai lá e aperta em inscrever-se, né? Se inscreve, pronto, você está fazendo parte do canal, você não vai pagar absolutamente nada e você assim nos ajuda a proclamar o reino de Deus na terra, tá bom? Não esqueça no final do seu like aí para ajudar o pastor com a relevância na plataforma, a relevância do vídeo na plataforma, tá? A palavra do Senhor em 2 Samuel capítulo 21, verso 10, assim: Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Bom, nós vamos falar de Rispa. Rispa era o nome de uma das concubinas de Saul, né? Qual era a situação? A situação é que no momento lá, Israel vivia numa grande situação, né, de seca na terra, 3 anos de seca ali na terra, estava uma situação muito drástica, muito caótica. E foi perguntado, né, por que daquela situação, né, e os gibeonitas, né, foram descobertos nisso, que o propósito que se tinha de Israel era proteger os gibeonitas, né? Foi um juramento que foi feito por Josué. E no reinado de Saul eles descumpriram essa ordenança, né? E acabaram até fazendo algumas ofensivas contra os gibeonitas, né? Fazendo cair por terra aquilo que eles tinham estabelecido, que eles juraram proteger os gibeonitas, né? E aí Davi vai consultar os gibeonitas para saber como é que eles poderiam resolver essa situação, né? Os gibeonitas disseram: a casa de Saul fez isso, né? Nós não queremos que israelita pague, nem você, mas nós queremos 7 homens da casa de Saul, né, para que a gente possa enforcá-los, né? E Davi disse: assim será feito, né? Vamos cumprir isso aí, eu vou dar 7 homens para vocês, tal. Dentro desses 7 homens, e aí começa a história de Rispa, né? Dentro desses 7 homens tem 2 filhos, né, que são filhos de Rispa e foram entregues para ser enforcados. E a gente sabe, né, a mãe, quando sabe da notícia de uma gravidade, de uma coisa negativa, de algo que prejudica o filho, você sabe como as mães reagem, né? Elas têm uma relação desde o ventre da mãe, né, até o rompimento do ventre, o nascimento, uma relação muito forte com os seus filhos, principalmente depois da questão do ventre, da questão intrauterina. A próxima relação vai ser a questão dos 0 a 3 meses de idade, né, que vai ser ali uma simbiose muito forte entre mãe e filho. Então você sabe que o amor de mãe é um amor bem, né, até comparado, a Bíblia compara isso, né? Pode tua mãe e teu pai te abandonarem, mesmo que te abandonarem, eu nunca jamais te abandonarei. Mas vamos lá. O nome Rispa, ele diz que ele tem o significado de brasa viva ou pedra brilhante, né? Então o que aconteceu? Aconteceu que
Rispa, ela vai demonstrar algumas características. Por quê? Porque o versículo 10 que a gente leu é quando os filhos já estavam mortos, né? E aí eles foram deixados lá, os 7, e os 2 dela, junto desses 7 ali, mortos, e ela foi para proteger esses filhos, né? Por quê? Porque era uma desgraça para o povo, para a mãe, né? Para todos, quando uma pessoa era jogada para as esferas do campo, morta e jogada para as esferas do campo. Então, é considerada uma desgraça para qualquer um, né? Então, Rispa, ela demonstra uma característica de que uma mãe amorosa, né? Uma mãe persistente, uma mãe despojada, uma mãe lutadora, que decide lutar até o extremo da sua vida. Então, o que acontece? Mesmo os filhos estando mortos, né, ela protegia de manhã das aves, né, das aves de rapina que poderiam comer o cadáver, se alimentar da carne ali deles mortos, e à noite as feras do campo. Então, ela passou ali um bom tempo protegendo seus filhos ali, acho que se não me engano 6 meses, né, protegendo seus filhos, e os filhos já estavam mortos, né? Mas o esforço dela de proteger os filhos, de estar ali, né, mesmo mortos, mas não deixando que, mesmo nessa condição de morto, a desgraça não marcasse a história da sua geração, né? Seu esforço não é em vão. Por quê? Porque tem uma comoção social, né? Todo mundo começa a perceber o que Rispa está fazendo, uma atitude que ela está tomando com relação aos filhos mesmos mortos. Então, o versículo 11 até o 14, ele vai trazer exatamente uma situação que é bem interessante. Essa comoção social foi tão grande que chegou aos ouvidos do rei Davi, né? E ele soube que ela estava lá, né, naquele tempo de seca, né, de escassez da terra, mas ela estava ali protegendo seus filhos. Aí o que ele faz? Ele recompensa isso, né, pela situação, né, pela ação dela. Ela é recompensada. O rei ouviu, o rei soube da situação e disse, não, que ela pegue os corpos dos filhos e enterre, para que eles não sejam jogados aí às aves, os animais, e isso para nós ou para o povo é um sinônimo de desgraça, né? Então, que eles sejam enterrados junto ao seu pai e ao seu avô, né? E assim eles foram enterrados junto aos pais, junto aos avós, junto aos seus, né? Então, como eu disse, era uma desgraça eles serem deixados lá, né? Então, Rispa consegue, através desse ato, fazer com que o rei dê atenção a ela, volte a sua atenção a ela e a recompense por isso. Então, a chuva de bênção cai sobre a terra, né? Por quê? Porque eles estavam passando 3 anos na escassez, na terra seca, né? A repressão de Deus trouxe a escassez por causa dessa situação de Davi, desse ato de Saul, aliás, né, com os gibeonitas. Mas o sacrifício de Ana trouxe a chuva, né? Olha só como é interessante, né? Mesmo os filhos mortos, mas ela se sacrificou para que eles não fossem considerados desgraça. E aí o que acontece? Ela é honrada pelo rei Davi, né? Por que essa história agora, né? Por que isso? Porque a gente está vendo um cenário muito hostil, né, para filhos. A gente já viu vários acontecimentos aí, através das mídias, né? Crianças, né, sendo violentadas, sendo mortas dentro da escola, né? Vários casos que aparecem aí nos jornais de garotos entrando e assassinando e matando e tal. As questões, a sociedade precisa discutir sobre isso, né, serem tomadas atitudes, e já tem algumas atitudes a serem tomadas por parte das lideranças,
da nossa cidade, do nosso país, né, em favor disso, com o objetivo de proteger as nossas crianças, né? Mas nós, na condição de pais, olha só, Rispa aqui, ela dá uma grande lição para nós, né? Ela deixa uma grande lição, é o legado de Rispa na Bíblia, a citação, que ela só aparece aqui, né, nessa história. Então ela deixa um grande legado para nós, que mesmo os filhos estando mortos, ela estava protegendo para que eles não pudessem estar ali seus corpos, né? E isso ser sinônimo de desgraça para sua família. Então ela estava persistindo lá até que o rei ouviu e a recompensou. Nossos filhos não estão mortos, graças a Deus, por isso que o Senhor tem guardado nossos filhos. Eles estão em vida, estão vivos, né? Mas nós devemos intensificar as nossas orações por nossos filhos, né? A Bíblia diz que os filhos são flechas na mão do valente, né? Para que eles sejam arremessados em direção ao alvo, que é o Senhor, né? Levá-los a esse conhecimento pleno da palavra, mas também protegê-los, cobri-los, porque nós vimos que Rispa, ela pega um pano, né, para proteger, para fazer um lugar para ela, para proteger os filhos, para que eles não fossem comidos, né? E a gente tem que proteger nossos filhos para eles não serem comidos por essas manifestações malignas que aparecem, essas feras malignas, né? Essas aves de rapina que tentam acabar mais ainda, destruir totalmente a vida de nossos filhos. Como é que a gente pode proteger isso? Primeiro, a gente precisa orar por nossos filhos, cobrir nossos filhos com oração, né? E colocá-los diante do Senhor, sob a proteção do Senhor, e também ficar vigilante a todos os atos que possam acontecer, que estejam relacionados a eles, para que a gente possa sempre estar ali como auxílio, como suporte, né? E orando para que Deus proteja nossos filhos. Por quê? Porque quando a gente ora, a gente também é recompensado pela presença e resposta de Deus na vida de nossos filhos, né? E mesmo que eles estejam passando por alguma situação seca, seca significa que a escassez, né, situações da vida, que nós possamos orar a Deus, permanecer em oração, como permaneceu Rispa, estar ali em oração, vigiando e orando, ela vigiava ali e orava a Deus com certeza, mas vigiava seus filhos para que eles não fossem comidos pelas bestas feras, né? Então a gente precisa orar e a gente precisa vigiar. E quando a gente ora e vigia, Deus derrama a chuva, como derramou sobre o povo de Israel, que saiu daquela condição negativa por causa de um ato de uma mulher. Então, nossos filhos podem sair, ser libertos, ser livres de situações negativas por causa de um ato nosso na condição de pais dessas pessoas. Que Deus nos abençoe nessa hora, Deus nos guarde, Deus nos proteja nossos filhos, orar pelas crianças do nosso Brasil, pelos jovens, para que Deus mande a chuva de bênção sobre a vida de cada um. Deus livre, Deus proteja, Deus esteja com eles, livrando de todo o mal. Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém.